No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 20, e eu quero ler alguns versículos com os irmãos nessa noite. Glória a Deus. João, capítulo de número 20. Glória a Deus. E vamos ler a partir do versículo de número 12. Nós vamos ler do versículo 12 e alguns versículos pela frente aí. Encontrou? E viu dois anjos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que tu choras? E ela lhes disse: eles levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E ela, tendo dito isto, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? Ela, supondo que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, e para o meu Deus e o vosso Deus. E Maria Madalena foi e contou aos discípulos que ela vira o Senhor e que ele lhe falara estas coisas. Amém. Fala conosco, Senhor, através da sua poderosa palavra. Nós queremos ser tocados por Ti, sair daqui cheios da Tua presença, da Tua unção, da Tua glória, da Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, esta noite eu quero trazer uma mensagem sobre o tema: por que você está chorando? Por que você está chorando? Eu penso que todos aqui souberam uma notícia trágica, uma notícia horrível, de um irmão na fé, chamado Kirk, seu nome completo, Charlie Kirk, que foi brutalmente assassinado esta semana. Uma coisa horrível, terrível. E confesso que eu, sem conhecer, eu não conhecia nem mesmo à distância, não conhecia essa pessoa, mas por algumas vezes eu chorei, mesmo sem conhecê-lo. De tamanha crueldade e brutalidade o assassinato daquele homem. Então as lágrimas se espalharam por todos os Estados Unidos, por toda a faculdade, pelo meio universitário, pelos cristãos espalhados pelo mundo todo. Aquele homem tomou notoriedade, era um crente, e tomou notoriedade quando começou a pregar pela internet. A internet lhe fez conhecido e ele se tornou o maior pregador do evangelho dentro das faculdades nos Estados Unidos e, por que não dizer, ao mundo. O seu lema era sempre assim: pergunte o que quiser. Então reunia 5 mil, 10 mil jovens, e ele colocava um microfone lá para qualquer um vir ao microfone e lhe fazer uma pergunta.
E era incrível como ele evangelizava multidões através das suas respostas, que sempre trazia Cristo para a vida das pessoas. Sempre trazia uma mensagem de família, de respeito ao próximo e de fé. Ganhou milhares e milhares e milhares de jovens para Cristo, principalmente nos Estados Unidos e aí, através da internet, pelo mundo afora. E ele estava apenas em mais um dia normal, cumprindo a sua missão de pregar o Evangelho e anunciar Jesus Cristo, a esperança. E enquanto ele estava falando, um atirador acerta jugular, essa veia principal no seu pescoço. Aquilo é a cena mais horrível de ver. Desculpe, mas eu tenho que tratar, e você vai entender por que eu estou falando tudo isso aqui. A cena mais horrível de se ver, aquela coisa apavorante. E acredite se quiser, alguns jovens comemoravam, enquanto um irmão na fé nosso tombava esvaindo em sangue. Terrível, terrível, terrível. Eu confesso que eu fiquei de luto, sem nunca ter visto esse homem, sem nunca ter estado perto dele, porque quando morre um dos nossos, que crê na mesma fé, que prega o mesmo Deus, ao ponto, esse homem era um pregador tão corajoso e frequente, que ele desafiava a qualquer um a perguntar o que quisesse, e ele estaria ali para um debate, para uma resposta. Então vem a imprensa e anunciar, e o anúncio ainda se torna um pouco mais incompreensivo da minha parte. Eu não estou falando em nome, seu nome, mas eu fiquei sem compreender o que estavam dizendo, quando disseram que um extremista, um extremista de direita, havia levado um tiro na sua palestra extremista, ou algo assim. Então eu fui ver o extremismo. E o extremismo daquele pregador, daquele moço, 31 anos, deixou a esposa, duas filhas, duas crianças. E eu fui ver o extremismo que aquele rapaz pregava. E o extremismo que ele pregava era família, Jesus Cristo, boa conduta, respeito ao próximo, amar a todos, a Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. E ele é chamado de extremista. Extremista não foi quem atirou, foi quem estava sentado numa cadeira, defendendo a sua fé, o seu conceito de vida, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele queria que outros jovens também conhecessem. Um mundo que vai ficando de cabeça para baixo. Então eu me coloquei lendo aquilo e pensei, então eles chamam de extremista quem prega a constituição da família, a criação dos filhos, acreditar em Deus. Então nós é que somos os extremistas. Então foi impossível ver tudo isso e não lembrar, e não enxergar, e não ver tanta lágrima nos olhos de crentes
Eu fiquei impressionado porque isso desencadeou um movimento mundo afora. Multidões de jovens estão pelas ruas do mundo, cantando hinos, gritando o nome de Jesus. Países como a Inglaterra, que nunca tinha visto um movimento tão grande como esse. Algumas nações, não me recordo o nome agora, que a estimativa foi 2 milhões de pessoas na rua gritando: Jesus Cristo é o Senhor. E pelo mundo afora foi se levantando um movimento de fé. E se alguém já lutou muito para que houvesse marcha para Jesus, o próprio Deus, usando toda essa situação, trouxe um avivamento no meio das universidades espalhadas pelo mundo, que foram pelas ruas. A Avenida Paulista tomada de jovens ainda esta semana, se não me engano, inclusive ontem, multidões de jovens cantando, orando, de joelhos dobrados naquele asfalto, proclamando e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele toda a adoração. Se você é daqueles que o adoram, levante a sua mão e dê o maior glória a Deus nessa noite. Ver um soldado tombar em plena batalha de defesa da fé é uma dor cruel no coração de qualquer pastor, de qualquer missionário, de qualquer evangelista. A indignação no meio pastoral, nas autoridades, nos pastores do nosso Brasil. Nós não somos extremistas. Nós preservamos a família. Nós pregamos a paz. E nós cremos no único Deus que criou os céus e a terra, o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu à cruz do Calvário. Então, se isso é ser extremista, ei, escuta-me, eu estou aqui dizendo que Deus é amor, que Jesus Cristo te ama e que Ele pode transformar a sua vida e afastar todo o ódio, todo o rancor e mudar você completamente, mudar os seus sentimentos, mudar o teu coração, mudar a tua mente e a tua forma de enxergar a vida e respeitar as diferenças do outro. Como pregador, eu quero que todas as pessoas conheçam a Jesus como eu também o conheci, mas a pessoa tem o direito de fazer a sua escolha, e então eu o respeito, mas que Deus tenha misericórdia pela tamanha perseguição deslavada, escancarada, que levanta contra a igreja, através de imprensa, através de jornalismo, através de governos, através de autoridades espalhadas pelo mundo todo, levantando e proclamando praticamente que a igreja é algo horrível, terrível, algo ultrapassado e que talvez nem sirva para nada, porque é assim que eu sinto quando vejo palavras como essa descritas por aí. Mas eu venho em nome do Senhor Jesus Cristo dizer que a igreja está de pé, 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 a igreja está para firmar as estacas e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Como explicar tudo isso? Fiquei quebrando a cabeça. Como é entender tudo isso? E então o Espírito Santo me levou a algum entendimento. E ele me levou no início da igreja. E ele me disse: os apóstolos foram assassinados. Eu disse: meu Deus. A gente quer o evangelho light, que o anjo vem e traz a chave do carro. A gente quer ou não quer? O evangelho o terreno está caindo aí na tua cabeça, o papel, Deus vai mandar o dinheiro. Mas o evangelho nasceu debaixo de perseguição. Os apóstolos de Jesus,
todos os que andaram com Jesus, menos João, foram assassinados. Vai para o Antigo Testamento, os profetas foram perseguidos, foram assassinados, foram discriminados. O Evangelho é perseguido porque é uma batalha espiritual. Porque existe uma batalha espiritual. Porque existe uma batalha espiritual. Então, primeiro, é porque o Evangelho sempre foi perseguido. A igreja, o povo de Deus, sempre foi perseguido. Segundo, porque nós estamos numa batalha espiritual. Numa batalha espiritual. Para preservar a família, para preservar a Bíblia, para preservar a igreja, para preservar a fé, para preservar o direito de expressar nossa fé, de pregar o Evangelho. Aonde vão parar? Aonde vão parar? Então é uma perseguição deslavada que vem, mas nós como igreja sabemos que há uma batalha espiritual. Há guerras entre anjos e demônios. A igreja tem que cair para o joelho, tem que ir para o jejum, tem que ir para a oração, como Efésios 6, e se revestir da couraça, porque nós estamos em guerra espirituais. E eu estou aqui como profeta para profetizar que todo principado e potestade esteja amarrado no nome de Jesus. E essa igreja se levanta para dizer que a nossa cidade, que o Brasil é do Senhor Jesus. E quantos concordam comigo, dê o maior glória a Deus. Nós estamos debaixo desta guerra. E no meio desta guerra não tem como não chorar. Quando perdemos um soldado, quando perdemos um guerreiro, quando perdemos alguém que falava a milhares de jovens, pregando o Evangelho. Por isso que, no meio de toda a minha tristeza, o Senhor me disse: a perseguição não é sinal de fraqueza, de derrota, de uma igreja ruim ou de uma igreja doente, mas é a prova que a luz ainda incomoda as trevas. É a prova de que a luz de Cristo ainda incomoda as trevas. Os homens nos seus pecados, nas suas imoralidades, no seu distanciamento de Deus, não aguentam ouvir, não querem ouvir a palavra, e acham mais fácil exterminar quem prega, calar a boca de quem prega, do que ir para uma conversa, do que ir para um debate, do que trocar uma ideia, do que pôr sobre a mesa, do que arrancar a violência disso e pôr palavras, pôr conversa. Mas a igreja passa por tudo isso, não é porque ela está ruim, não é porque a igreja relaxou, não é porque a igreja está imperfeita, é porque essa luz que brilha através da igreja ainda incomoda. Ainda incomoda escritores de novela, incomoda escritores de livros, incomoda produtores de filmes, incomoda políticos, incomoda leis que querem liberar e que vão contra a família, que vão contra a fé, que vão contra o povo, que vai contra a nação. Ainda se levantam, por isso que incomoda, mas a igreja está aqui para dizer, aleluia, que o Brasil é do Senhor Jesus, que a nossa família é do Senhor Jesus, é que a Ele nós vamos seguir adorando, glorificando, exaltando ao Senhor. Quem está comigo, aleluia. Por isso que muitas vezes nós choramos diante de problemas, porque ainda não enxergamos a vitória que Deus preparou. Muitas vezes choramos diante do problema, porque não enxergamos a vitória que Deus preparou. Eu chorei, eu fiquei triste, eu derramei lágrimas com essa história que eu estou te contando essa noite, com o assassinato desse
jovem pregador. Então passou um dia. E eu comecei a ver milhares de jovens se levantando e indo para as ruas. Mas são milhares. São milhares. É pelo mundo todo. Jovens gritando, Jesus Cristo é o Senhor. Jovens com bandeiras. Ainda ontem nós estávamos no meio de milhares e milhares de jovens ali, adorando ao Senhor, pulando, saltando, glorificando, exaltando a Deus. Que coisa linda, que coisa tremenda. Porque, meu irmão, muitas vezes nós choramos diante de problemas, porque nós ainda não enxergamos a vitória que Deus preparou. Deus enxugou minhas lágrimas quando Ele me disse: olha, você não está enxergando, mas eu vou trazer um avivamento sobre a terra. Sabe o que é que Deus me disse? Quando o diabo pensa que ele ganhou, Deus está ali marcando ponto e dizendo: eu é que governo e controlo tudo ainda. E aí Deus olhou e disse: eu vou levantar muitos jovens. Através de tudo isso que aconteceu, tomba um soldado, mas eu profetizo que Deus está levantando milhares de vozes. Tomba alguém que defendia a fé, mas eu profetizo que dentro dessa igreja vai levantar homens e mulheres para profetizar e pregar a palavra de Deus aonde você for, por onde você estiver, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, diante do texto que nós lemos hoje, veio a pergunta de Jesus: por que você chora? No meio de tantas lágrimas, veio essa pergunta no meu coração: por que você está chorando? Qual é o motivo da sua lágrima? Eu estava chorando, e Deus me disse: por que tu choras? Quarta-feira, eu estava de joelhos dobrados aqui, orando. Não havia chegado ainda, talvez 2, 3 pessoas, pouquíssima gente, não tinha ainda chegado os irmãos. Eu estava de joelho dobrado. E quando eu orava, a mão se colocou assim, ó, no meu ombro, esse aqui, ó, no ombro direito, e me chamou. Eu parei de orar para ver quem era, e quando eu olhei não tinha ninguém. Emocionado e chorando bem ali, eu fechei os olhos de novo, como que dizendo: continua. Que mais? Que é isso? Como que pode? Alguém me tocou. Não foi algo espiritual, foi físico. A presença do Senhor veio e colocou a mão no meu ombro. Quarta-feira, aqui dentro dessa igreja, eu fecho os olhos chorando e digo: Deus, o que é? O que é? E aquela voz silenciou, mas dentro de mim eu sentia Deus dizendo: não temas. Eu sentia Deus dizendo: eu estou contigo. Eu ouvia Deus dizendo: tu és meu filho amado. Eu ouvia Deus dizendo no meu coração: eu te seguro pela tua mão direita. Não temas, tu és meu, aleluia. Ei, nessa noite Deus coloca as mãos sobre os teus ombros e te pergunta: por que você está chorando? Por que você tem derramado as suas lágrimas? Em primeiro lugar, o nosso choro da perda aparente. É aquele choro que você olha e chora porque você perdeu, porque você não consegue enxergar lucro, sucesso, alguma coisa boa naquilo. Então, do versículo 11 ao versículo de número 13, você vai encontrar Maria indo para o túmulo, chorando, dizendo: mataram o meu mestre. Está tudo perdido, acabou tudo, não tem esperança para mim. Eu já cheguei no fundo do poço, para mim não vai dar jeito, não vai ter jeito. Maria chora quando está diante do sepulcro, porque ela diz: roubaram Jesus, aonde está o meu Senhor? Então o poço tem calabouço. Ela já vinha chorando porque morreu, agora vai chorar mais ainda porque roubaram o corpo de Jesus. As coisas parecem que ficam mais difíceis. E muitas vezes o nosso choro é por uma perda aparente. Em Lucas 8:2 está escrito:
retratando do mesmo texto que nós lemos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. É ela que está diante do sepulcro chorando. Salmos de número 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Aleluia. Uma estatística da OMS mostra que uma pessoa em cada 3 no mundo sofre de ansiedade ou depressão em alguns momentos da vida. Muitas vezes, irmãos, nós choramos por imaginar alguma coisa que ainda nem aconteceu, ou que já ficou para trás, ou que já passou, e a gente ainda está ali no moinho, sendo esmagado, derramando a mesma lágrima e olhando como por uma coisa sem sentido, sem saber para que significa. Quantas vezes você ficou preso numa história que não andou, sua vida não prosseguiu, sua vida não caminhou. Quantas vezes você chorou com antecedência, com antecipação, ainda nem houve nada e você já estava lá chorando, mas e amanhã? E o Covid não sei o que, e o Covid-79, e o SR não sei o que, e agora vem vindo o vírus, agora soprou o vento, agora vai vir o furacão, agora vem a tempestade. Meu Deus do céu, quanto apavoramento, quantas lágrimas derramadas antes da hora. Eu vim aqui te dizer: descansa no Senhor, confia nele, entrega o teu caminho a ele, porque ele ainda está no controle de todas as coisas. A maior parte das lágrimas humanas nasce mais daquilo que supomos ter perdido do que aquilo que realmente perdemos. A gente supõe a perca, a gente imagina que perdemos, a gente coloca uma situação e acha que tudo desabou e já começa a chorar. Mas de repente você vai ver que aquele choro era apenas uma perda aparente, porque Deus tinha muito mais. Segundo lugar, o poder que existe na tumba vazia. O poder que existe ao olharmos para aquela tumba vazia. O versículo 14 ao 16 está escrito: e ela, tendo dito isso, voltou-se para trás e vê Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que tu choras? A quem procuras? E ela, supondo que ele fosse jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu levaste o corpo dele, dize-me onde tu o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela disse: mestre, é o Senhor que está aqui. Porque Maria só reconhece que era Jesus quando ele lhe chama pelo nome. Quando ela escuta o seu nome, ela diz: já ouvi alguém me chamar assim. Eu já escutei essa voz outra vez, em outros momentos. Só tem uma pessoa que me chama desse jeito. Ela vira e diz: mestre, é o Senhor mesmo. Só o Senhor me chama desse jeito. Só o Senhor tem essa entonação da voz. Só o Senhor tem esse jeito de falar. Ei, escuta o que eu vou te dizer. Há um jeito, há um formato de Deus tratar com você. Você sempre vai saber que é Deus, porque tem um jeito que Ele te chama pelo nome. Existe um formato que Deus vem e se aproxima de você e te toca, e fala contigo, e mexe na tua vida. E toda vez que isso acontecer, você vai virar e dizer: mestre, é o Senhor.
Ei, irmão, eu estou orando para que Deus te dê discernimento, para que toda vez que o mestre falar com você, você possa virar e dizer: conheço essa voz, alguém já me chamou. Só tem um que me chama desse jeito, só tem um que fala comigo desse jeito, o mestre da Galileia, o nome dele é Jesus, aleluia. Deus não fala conosco só quando estamos dentro da igreja. Deus fala com a gente no trabalho, na rua. Deus fala com a gente na fila do supermercado, na fila do ônibus. Deus fala com a gente dentro do carro. Mas a gente só vai reconhecer se a gente ouvir e dizer: é o Senhor. E sabe como é que Deus fala? É um pássaro que passa voando. É um gato comendo um mato na calçada. Eu vindo para o culto hoje, eu vi um gato comendo, um gatinho lá do bueiro da rua, comendo mato na beira da calçada. Aí a Sandra comentou ali alguma coisa, e dentro de mim veio, sabe o quê? Aquele versículo: eu cuido deles. Eu não vou cuidar de você? Eu cuido dos animais, eu cuido das aves. Eu cuido das aves, eu alimento cada uma delas. Na hora que eu vi aquele gatinho e vindo para cá, na hora eu disse: é o Senhor, mestre. Irmão, eu estou dizendo que um ímpio lá dentro da onde você trabalha vai virar para você e vai soltar uma bomba espiritual, e você vai ficar: peraí, eu só conheço um que fala comigo, é o Senhor, mestre. O Senhor está por aqui querendo me dar uma lição, uma direção, um rumo, algum sinal, alguma coisa está acontecendo aqui de sobrenatural na minha vida. Ei, comece a reconhecer a voz de Deus em coisas simples, nas mínimas coisas, porque Deus sempre vai estar falando com você de alguma forma, aleluia. Quando Maria olha, só quando ele chama ela pelo nome, que ela diz: é o Senhor, mestre. É o Senhor que está aí. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 e 57 está: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pode ser chorando, sou mais do que vencedor. Pode ser na guerra, mais do que vencedor. Está chovendo, sou mais do que vencedor. Tem sol forte, eu sou mais do que vencedor. Venha o que vier, eu sou mais do que vencedor. Ainda com lágrimas nos olhos, ainda com tristeza no coração, eu sempre vou entender e ver que há um Deus grandão, remácia, emanasse candarábia, ele emanasse, há um Deus grande que está cuidando de mim, e que nada fugiu do seu controle, e que nada fugiu da sua mão, e que nada fugiu do seu poder. Quantos creem nisso, adorem a Ele. Nós fazemos aqui na igreja o dia da igreja perseguida, que é organizado pela Missões Portas Abertas. E a Missões Portas Abertas, ela trabalha em locais onde os cristãos são perseguidos. E esses cristãos perseguidos pelo mundo afora, eles são muitas vezes assassinados. Vocês estão ouvindo, irmão? Que eu não estou me ouvindo nada. Mas tá bom, vamos embora. Eles são perseguidos, assassinados. Eu estou falando de países onde proíbem uma Bíblia, onde proíbem uma igreja, onde proíbe um povo se reunir para glorificar o único Deus verdadeiro que habita no trono. Lugares onde igrejas são queimadas e cristãos são assassinados. E mesmo nesses lugares de maior perseguição, sabe o que é que você vai encontrar lá? Eu já estive em lugares assim. Eu já encontrei cristãos perseguidos. E você vai encontrar gente cheia de esperança, cheia de amor. Você vai encontrar gente que ora pelos seus algozes com lágrimas nos olhos.
dizendo: Deus perdoa. Mataram o meu pai por causa da sua fé, mas eu os perdoo. Por que choras? Se a gente vai nivelar o nosso valor da lágrima, por que é que a gente chora? Por que estamos chorando? Qual é a situação? Qual é o nível? O que eu quero te dizer é que às vezes nosso evangelho é muito raso. Chora porque não cantou, daí chora porque cantou. Chora porque não veio, daí chora porque veio. Aí reclama porque Deus deu, aí depois reclama porque Deus não deu. Aí depois o hino, não sei o que, eu não gosto desse hino, eu navegarei. Não, mas eu gosto do outro, a igreja vem. Aí reclama de uma coisa, depois reclama de outra. E chora por qualquer coisa. Essa tal da geração mimimi entrou dentro da igreja. Às vezes a gente chora por qualquer coisa. Aí você olha aqui para pessoas perseguidas, para nações perseguidas, para cristãos assassinados, para gente morrendo. E quando você olha para os seus familiares, encontra força, fé. E a gente por muito menos vai esmurecendo, vai relaxando com Deus, vai faltando dos cultos, vai parando de orar, vai deixando de ler a Bíblia, vai chorando por qualquer coisa. E nessa noite a pergunta é: por que é que tu choras? Por que é que você está chorando? Talvez você está chorando porque desmoronou tudo, porque acabou a esperança. Maria foi uma mulher que andou com Jesus e viu muitos milagres, muita coisa acontecer. Agora ela viu ele aonde? Na tumba, sendo sepultado. Quando ela volta, nem o corpo dele existe mais. Aquilo que já era sofrimento ficou maior ainda. Cadê o corpo dele? E o mestre pergunta: por que você está chorando? Por que você está chorando? Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes a tumba vazia, ela não é o fim da história. A tumba vazia é o começo de algo novo de Deus na nossa vida. Maria tinha tudo para olhar para aquela tumba vazia e dizer: não é possível, além dele morrer, agora roubaram o seu corpo. Mas não era o fim, era o começo. Não era o fim, era o começo. Ei, crente, aleluia, aleluia, escuta esse negócio. Eu não sei qual é a luta, a guerra, a batalha que você está atravessando, mas às vezes você olha e diz: já morreu, já desabou, não sobrou nada. Eu venho te dizer que a tumba vazia não é o fim, a tumba vazia é o começo. Quando o diabo pensa: matei, acabou, terminou, sepultei, coloquei ponto final, vem Deus, aleluia, vem Deus no terceiro dia e ressuscita Jesus dentre os mortos. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ah, se eu fosse você, eu levantava a minha mão e dizia: Deus, obrigado pela minha vitória, obrigado por esta palavra, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Porque quando eu olho para a tumba vazia, é o desespero, é o medo, é a lágrima triplicar. Mas aí vem Jesus e diz: está chorando por quê? Se você tem um Deus, está chorando porque é os cantador que tem, sabe? Se você tem um Deus, qual é o resto? Que cuidar de você. A igreja sabe mais do que eles. Vamos lá. E você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já
passou. Mas Deus falou assim: este aí vou levantar, e onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Por isso que essa lágrima se torna em testemunho. E eu chego aqui em último lugar, já estou terminando. Em João 20, 17 e 18 está escrito: e disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque eu ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes: eu subo para meu Pai e vosso Pai, e para o meu Deus e o vosso Deus. Maria Madalena foi e contou aos discípulos o que ela vira ao Senhor, e que ele lhes falara estas coisas, aleluia. Em João 20, 18, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, e o que foi que ela disse? Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Quarta-feira, quando aquela mão me tocou nos ombros. Se você crê, tá bom. Se não crê, não tem problema nenhum. Eu creio sozinho. Mas a mão de Jesus me tocou aqui no ombro. Era como Deus dissesse: ei, por que você está chorando? Não tema. Levante a tua cabeça, que eu sou teu Deus. E quando ela viu o Senhor, ela foi e contou aos outros. O Salmo 126, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, aleluia. Talvez hoje você veio para o culto com lágrima, mas vai voltar com alegria. Talvez você veio para o culto na luta, mas vai voltar glorificando aquele que vive e reina para sempre. Porque o evangelho, irmãos, começa no coração que chora e termina na boca do que anuncia: eu vi o Senhor, aleluia. O evangelho começa num coração de alguém que chora, nascendo de novo, mas termina na boca de alguém evangelizando, orando, pregando, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor, aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Se coloque de pé, porque se nesta noite você está chorando, lembra-se que a tumba está vazia. Se você chegou aqui esta noite chorando, lembre-se que a tumba está vazia. Se você chegou aqui com dúvidas, ouça a voz de Jesus te chamando pelo nome. Aleluia. Vanderlei, sim, Senhor. Eita, coisa linda. Ouça a voz de Cristo te chamando nessa noite. Escute a voz do Mestre te chamando pelo nome nessa noite. E aí você não terá dúvidas. E se você recebeu a vitória, o túmulo ficou para trás, a morte ficou para trás, faça o que Maria Madalena fez. Vá e anuncie. Vá e prega. Vá e pronuncie aos quatro cantos da terra que Jesus ressuscitou. Conte aos quatro cantos desta cidade que há um Deus te perguntando: por que é que você chora? Por que das tuas lágrimas? Por que do teu sofrimento? Há um Deus que te chama pelo nome para te dizer: não, o túmulo está vazio, porque eu já ressuscitei. Há um Deus aqui para te dizer: não está sem esperança, não terminou tudo não, eu estou vivo. Aquele que você pensava estar deitado na tumba fria, está de pé pegando fogo.
Aquele que você pensa que foi derrotado na cruz, está sentado no trono à direita do Pai. Ei! Aquele que você pensa que tombou em guerra, pregando o evangelho, como aquele jovem esta semana, já está na glória, festejando com os anjos, aguardando a igreja ser arrebatada e chegar nos céus de glória. Levante as duas mãos aos céus agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele.